Olá, 24 de outubro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Rodoviários podem entrar em estado de greve a partir de amanhã. Universidade Federal do Maranhão promove debate em defesa da democracia. OAB apresenta balanço de denúncias do Observatório da Intolerância. No esporte, o Sampaio terá 3 mudanças para o duelo de sexta-feira contra o Juventude. E no estúdio nós vamos falar sobre o envelhecimento nas diversidades. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Sete horas e 2 minutos, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui pela TV Difusora em todo o estado. Nosso obrigado pela audiência, pela preferência aqui pela TV Difusora. Estamos começando mais um dia, esperanças que se renovam, não é? Nesta quarta-feira, e daqui a pouquinho nós vamos começar o giro com os nossos repórteres e as principais informações do dia aqui da TV Difusora para você. Silvio Alves vai falar já sobre segurança. A polícia continua investigando aquele caso lá de Santo Inês, quando 2 crianças morreram, foram baleadas, brincando numa praça no começo da noite. A gente vai falar sobre esse assunto. As investigações continuam. Mais de 6 pessoas foram ouvidas no dia de ontem. Já os detalhes aqui com o nosso Silvano sobre esse caso e outras notícias também dessa área de segurança. O Laércio Júnior foi conferir ontem o treino do Sampaio, que joga na sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil lá com o Juventude, fora de casa, mas a esperança de uma vitória tricolor para a gente definitivamente aí mandar para bem longe essa zona do rebaixamento, não é? Tem John Coutrinho falando de política também nessa semana do segundo turno das eleições presidenciais. A defesa do Estado Democrático de Direito foi o tema principal de um encontro realizado ontem na Universidade Federal do Maranhão. O encontro promovido pelo Sindicato dos Professores da UFMA reuniu estudantes e a comunidade em geral diante das ameaças a conquistas de direitos e às instituições brasileiras. A palestra reuniu centenas de pessoas da comunidade acadêmica. O objetivo do encontro foi discutir maneiras de como defender a democracia. As atividades foram abertas com um vídeo que mostrou imagens dos tempos difíceis do regime militar e depoimentos de pessoas que sofreram as consequências do autoritarismo. Em seguida, esse grupo de estudantes apresentou canções da época, com pedidos de paz, liberdade de expressão e o fim da ditadura. Quem participou das discussões compartilha da mesma opinião, que esse é um momento crucial e que o tema, mais do que nunca, precisa ser colocado em debate. Esse debate ele é muito importante porque nós vivemos hoje no Brasil uma falta de diálogo, uma falta de conversa, né? Então os espaços eles merecem ser preenchidos por discursos como esse, por conversas como essas, né? E que o fascismo está iminente, então ele precisa ser controlado, ele precisa ser combatido. A gente percebe combater a ignorância da população, ainda mais assim, a minha família toda está completamente séria com o que está acontecendo. A gente precisa ir atrás, buscar ler os conceitos sobre o que é fascismo, as pessoas entendam como que ele nasce e como que ele se forma, né? Então eu acho muito importante. O ponto alto do encontro ficou por conta da palestra do professor Agostinho Marques Neto. Com o tema Encruzilhada da Democracia, ele enfatizou, entre outras questões, a luta travada pelos brasileiros que só nos anos de 1980 conseguiram reconquistar a democracia. A democracia ela nunca é um processo inteiramente consolidado, tanto assim que ela é um processo. Ela é capaz de idas e vindas, ela comporta encruzilhadas, ela comporta impasses, ela pode correr perigo, não é? Então a democracia é uma coisa sempre que está por ser feita, ela nunca está concluída, consequentemente é uma luta permanente. As atividades foram promovidas pelo Sindicato dos Professores da UFMA, que também defendem a permanência da autonomia das universidades federais do país. A autonomia universitária desde o momento que nós podemos escolher nossos conteúdos, que nós podemos ter diversidades de pensamento e não um único pensamento que vai ao encontro do que ele possa pensar, e de poder escolhermos a forma como nós queremos que sejam feitas eleições na universidade, o reitor que nós queremos, os concursos que nós queremos, a forma de os alunos entrarem na universidade. Então é preciso que a gente se respeite no pensamento e que tenha um convívio em que todos possam se manifestar sem medo. São 7 horas e 6 minutos. Importante esse debate na Universidade Federal do Maranhão, em especial nesses tempos aí que vivemos. O ministro Marco Aurélio classificou como
tempos sombrios, ameaças às instituições brasileiras, ameaças à democracia, e é preciso que a sociedade esteja bem atenta a todos esses detalhes. Vamos acompanhar. Confira agora o nosso giro de notícias. 8 pessoas foram ouvidas ontem em audiência de instrução de Fernando Veiga. Ele é acusado de ter assassinado a tiros o músico Jesus Menezes dos Santos em dezembro do ano passado. Fernando, depois de matar JJ, como era conhecido o guitarrista, saiu do Maranhão e passou a residir em Itaituba, no Pará, juntamente com o pai biológico. O que teria motivado o crime foi uma discussão que se iniciou em um grupo de WhatsApp. O governo do Maranhão entrega hoje o serviço de reabilitação visual instalado no Centro de Reabilitação do Olho d'Água, em São Luís. Crianças, adultos e idosos com problemas visuais, como cegueira ou baixa visão, serão assistidos na unidade. O novo serviço vai realizar diagnósticos clínicos, avaliação funcional da visão, avaliação de orientação e mobilidade. O atendimento conta com equipe formada por médico oftalmologista e terapeuta ocupacional, com experiência e formação na área de reabilitação visual. Ontem, em Coroatá, o sargento Gladson deu voz de prisão para o próprio filho. O rapaz é usuário de drogas e chegou em casa provocando o verdadeiro quebra-quebra. O jovem foi conduzido para a delegacia de Coroatá. O policial lotado do município disse que é seu dever agir da mesma forma como faz nas ruas, por respeito à sua farda. Aqui no estúdio a participação é de Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô Silvão, vamos começar falando sobre esse caso lá de Santo Inês, de grande repercussão. O caso em que 2 crianças foram baleadas, morreram, na verdade, que estavam brincando numa praça no começo da noite, quando houve essa briga numa segunda-feira. Quantas pessoas já estão presas, Silvão? Olha, são 3 pessoas presas, a outra está foragida, né, o Danilo, que a polícia inclusive disponibilizou a fotografia do Danilo, está sendo procurado, porque os que estão presos estão atribuindo a autoria dos disparos ao Danilo. Esses aí são os 2 irmãos, o Leandro e o Laírton. Esse aí que é o Danilo, que está sendo acusado de ter sido o autor do disparo, e ele está foragido. A polícia não conseguiu encontrá-lo e prendeu o Gordinho, que era esse que eles iam matar. O Gordinho já tem passagem por tráfico de drogas e estava sendo procurado pelo Leandro, e pelo irmão e pelo Danilo, pelo fato de ter entrado na casa da avó do Leandro, ter roubado lá. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica, o Gordinho, e também esse revólver, calibre 38, que foi encontrado com ele. Embora eles tenham afirmado, o veículo também foi apreendido. O Leandro, quando ele foi preso, ele já tinha guardado esse carro na garagem da casa dele e estava com passagem comprada aqui para São Luís e ia embarcar no ônibus para São Luís, lá na rodoviária lá de Santo Inês, quando ele acabou sendo preso. O Laírton, que é o de camisa branca, que é o irmão dele, foi quem forneceu a munição para que o crime fosse praticado. O Danilo, ele não foi encontrado nos endereços dele. A polícia acredita que ele ainda esteja lá nos municípios da região e está apostando que com a divulgação da foto dele, do Danilo, a polícia possa conseguir receber uma informação também para prendê-lo. Dos 2 meninos, o Gabriel, que é uma dessas crianças que foi morta lá na cidade de Santo Inês, o corpo dele foi encaminhado para cá, porque ele estava morando lá em Santo Inês, mas a mãe dele mora aqui, então o corpo dele veio para cá, está lá na comunidade lá do bairro do Anjo da Guarda, lá na Travessa Síria, de onde daqui a pouco, às 10 horas da manhã, vai sair para o sepultamento que vai ser feito ali no cemitério do São Raimundo, na área Itaquibacanga. Silvão, nós temos um caso, mais um, infelizmente, de feminicídio, dessa vez na cidade de Grajaú. Lá na cidade de Grajaú, Thalia, que é no caso a vítima, ela foi atingida, isso crime foi na semana passada, foi atingida por motivo de ciúme, né? O John Lennon, que é o companheiro dela, atingiu a Thalia com um tiro na cabeça. Ela foi levada, devido à gravidade, para o hospital lá Imperatriz, chegou lá com morte cerebral e, infelizmente, os médicos atestaram ontem a ausência dos batimentos e atestaram o óbito da Thalia. O John Lennon, ele foi preso logo depois do crime, né? E a polícia agora está investigando esse cidadão aí, porque já há informação de que ele tem outros crimes praticados, inclusive crime de feminicídio, que ele já teria matado outras 2 mulheres e tal.
E claro que ele está negando, e aí a polícia, dando prosseguimento às investigações, vai tentar descobrir, né, onde foi e quem teriam sido essas outras vítimas aí desse cidadão identificado como John Lennon, que está preso lá em Grajaú pela morte da companheira dele, no caso a Thalia. Ô Silvan, será realizado hoje o julgamento do Itamar Costa da Silva, que é acusado de participar da morte do então prefeito de cidade de Buriti Bravo, né? Vai acontecer hoje. Foi um crime de grande repercussão. Foi um crime de grande repercussão na época. Esse crime aí, a polícia chegou à elucidação depois de uma investigação muito detalhada, e a expectativa, né, em função dessa sessão do Tribunal do Júri Popular, que acontece hoje, para que saia a sentença desse acusado. Outras pessoas chegaram a ser apontadas como envolvimento aí nesse crime, né? Mas ele é um dos principais acusados que vai sentar hoje no banco dos réus nessa sessão do Tribunal do Júri Popular. O detalhe é que foi em março de 2005. Você tem uma ideia, 13 né? anos. 13 anos depois. Outro dia teve um outro caso aí que estava com 20 anos já. Quer dizer, apesar dos esforços, dos avanços que ocorreram, ainda há muita lentidão, principalmente no andamento aí desses processos. Obrigado, Silvão. Bom dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Agora nós vamos girar com informação ao vivo. Quem participa do Bom Dia é o Eduardo Ericeira. Vem comigo porque o Eduardo tem informação importante relacionada aos rodoviários. Os rodoviários aqui, agora sim o Eduardo está comigo. Eduardo, hoje uma assembleia importante dos rodoviários, já há uma ameaça, inclusive, de a partir de amanhã um estado de greve, Eduardo. Pois é, olá, muito bom dia, Adalberto, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma notícia preocupante aí, principalmente para os usuários do transporte público aqui na capital São Luís, Adalberto. Há essa possibilidade, sim, desse estado de greve que seja decretado pelo sindicato dos rodoviários. Na verdade, essa discussão já vem acontecendo desde a semana passada. Hoje, para esta quarta-feira, estão previstas aí mais duas assembleias, uma agora já na parte da manhã, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, houve essa convocação para a categoria, e uma outra assembleia já na parte da tarde, a partir das 16 horas, portanto, às 4 horas da tarde. É possível sim que paralise as atividades no transporte público aqui da capital São Luís, se assim decidir a categoria. A principal reivindicação dos rodoviários é que os empresários entrem em acordo para uma negociação em relação à nova convenção coletiva de trabalho. Aí sim há vários tópicos aí de reclamações, várias reivindicações por parte da categoria, entre elas aí a questão do não pagamento, a questão do não acordo envolvendo benefícios aos rodoviários, envolvendo aí plano odontológico, também questões salariais, e um outro ponto crucial aí dentro desse acordo, segundo os rodoviários, é a questão de uma possível demissão em massa por parte dos empresários, envolvendo aí cobradores, pessoas que atuam no transporte público. É um outro ponto aí na pauta de reivindicações. Para hoje está prevista aí essas duas assembleias, e aí sim vai se decidir o andamento. Eles aguardam, segundo declarou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco, eles aguardam uma contraproposta, uma resposta, um retorno aí por parte dos empresários até hoje, até o final dessa segunda assembleia, que será realizada às 4 da tarde, para aí sim decidir qual será o andamento dessa negociação, e que o transporte público não possa parar aqui na capital São Luís, não prejudicar milhares de pessoas que necessitam desse serviço essencial aqui na cidade. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Só para que você tenha uma ideia, o estado de greve ainda não é a greve em si, mas é um passo importante, inclusive que a lei exige, até por ser um serviço essencial, para que depois seja então anunciada, deflagrada a greve com a devida informação à própria justiça do movimento paredista. Então, portanto, há a possibilidade de paralisação do sistema de transportes. A partir de amanhã, dependendo da assembleia de hoje, estado de greve da categoria. E aí, nos próximos dias, uma paralisação pode acontecer. Claro que a gente fica na torcida para que isso não aconteça, mas o impasse existe aí entre os trabalhadores e a classe patronal. No próximo bloco, vamos falar sobre o envelhecimento nas diversidades. Como envelhecer com qualidade, hein? E mais, senador eleito Everton Rocha desmente tentativa de racha na eleição na Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Assunto para John Coutrin. Imagens ao vivo desse momento aqui da capital de todos os maranhenses, da rotatória do Anel Viário aqui em São Luís. É rapidinho, a gente volta já. São 7 horas e mais 19 minutos, e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão.
Como alcançar um envelhecimento saudável em qualquer faixa etária à luz da ciência com foco nas diversidades? Esse assunto estará em debate no segundo colóquio da Divisão de Qualidade de Vida do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, amanhã no campus Monte Castelo. Sobre o assunto eu converso com o psiquiatra William Amorim, que é um dos organizadores desse evento, que faz parte da Divisão da Qualidade de Vida. William, bom dia. Bom dia, Roberto. O tema é extremamente importante, aliás, nunca se falou tanto, né, sobre envelhecimento quanto agora, até porque os números, os dados mostram o crescimento, o Brasil, inclusive, o aumento do tempo de vida, mas ao mesmo tempo esse tempo precisa ser de qualidade, né? Quando é que eu preciso começar a me preocupar com essa qualidade de vida no envelhecimento? Essa tua pergunta é muito interessante, porque na verdade a gente pode até pensar em organizar isso do ponto de vista médico, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista subjetivo é diferente, porque a gente não se dá conta da velhice da gente. Isso vem como uma espécie de um susto. A gente se dá conta da velhice dos outros, do envelhecimento do outro, mas não do nosso. Então a gente pode organizar isso desses outros aspectos, mas nesse fica mais difícil porque a gente não se dá conta do próprio envelhecimento. E a gente vive numa sociedade também que rechaça o envelhecimento. Se você é idoso, você é velho, você não faz parte dos que produzem, portanto não tem interesse. O mercado, ele te coloca o idoso como aquele que consome, que é um consumidor, mas ao mesmo tempo quer um apagamento, né, desse Ele acaba sendo excludente também. Né? Exatamente. Então, assim, é importante a gente falar, e eu acho que a gente começar a falar do que a sociedade não quer falar, que as pessoas não querem saber. Acho que talvez seja importante preparar dessa forma, né? Porque é falando, é nomeando aquilo que se quer recalcar, aquilo que não se quer saber, que a gente pode desmistificar isso e entender que o envelhecimento ele é um processo, né? A gente envelhece desde que está na barriga da mãe, do feto, né? E até chegar à morte, mas é um processo de envelhecimento. E ele é singular, né? Ele é singular. Ele não é universal no sentido que é igual para todo mundo. O envelhecimento é um a um, eu diria. Esse colóquio, como é que surgiu a ideia de realizar esse evento lá no campus do Instituto Federal? Então, eu sou super fã da doutora Jacira e queria muito poder fazer alguma coisa junto com ela, um projeto com ela. E o IFMA, né, a gestão atual do campus Monte Castelo, tem uma preocupação grande, né, com os funcionários, com a qualidade de vida, com a saúde, né, dos servidores. Essa é uma bandeira dessa gestão atual. E então a gente pensou nessa possibilidade, né, de fazermos aí então esse evento. Fizemos o primeiro, que foi maravilhoso, e agora a gente está no segundo, vai ser quinta-feira agora, né? O dia inteiro, né? Interessante porque a ciência hoje avançou nessa direção, nos diversos campos de conhecimento, e a ideia é exatamente essa, né? Pensar de forma plural, diversificada, inclusive do ponto de vista do conhecimento que se tem hoje sobre a velhice, né? Então, há na programação, nas palestras, essa preocupação de, ou seja, vários campos do conhecimento reunidos em um evento só? Sim, isso é extremamente importante. Então, você vai encontrar desde assistentes sociais, ebiatra, né, sexólogos, né, psicólogos, enfim, é bem ampla, né, para poder dar conta de todos os aspectos, digamos assim, né, do envelhecimento. Então, quem for ao segundo colóquio vai poder escutar diferentes abordagens, né, por diferentes profissionais da área da saúde. O senhor que é psiquiatra, o que o senhor diria aos nossos telespectadores sobre a questão da preocupação com esse envelhecimento a partir, inclusive, do viés da saúde mental? Sou psicanalista. Psicanalista, perdão. Então, o que é importante, assim, é a gente levar em consideração que o envelhecer implica um luto, né? E é preciso atravessar esse luto, é preciso que o idoso tenha condições de elaborar esse luto, de todas as perdas, perda de uma imagem, perda de algumas potências, perda de um lugar social. E tudo isso não é sem efeito no psiquismo, né, do idoso. Então, na medida em que ele pode atravessar esse luto, elaborar esse luto, que ele pode, por exemplo,
criar, né, novas possibilidades. Se não dá para usar, por exemplo, aquela roupa que era uma espécie de uma farda que se usava muito, mas se pode inventar outra, fazer outra, desenhar uma outra, entende? Então é da ordem da criação. Então, do ponto de vista psíquico, subjetivo, é ajudar esse sujeito, né, a se reposicionar em relação ao seu lugar e o seu valor no mundo. Porque, na verdade, se a gente envelhece enquanto pessoa, o sujeito não envelhece, o sujeito psíquico ele não envelhece, o desejo não envelhece. Então, na verdade, o que se passa aí é que a gente tem traços que a gente carrega a vida inteira e alguns até que não mudam. Então, nesse sentido, o sujeito psíquico não envelhece, né? O corpo sim envelhece, o sujeito biológico envelhece, mas psiquicamente é diferente. A gente falava ainda há pouco sobre a exclusão, né, na velhice, e aí é claro que é uma tarefa que é individual, né? Cada um tem a sua tarefa no sentido do que o senhor acabou de falar, mas a importância daqueles que o cercam, da própria família, de entender esse processo e contribuir. Sim, porque é extremamente importante, por isso que o envelhecimento é muito complexo, né? Porque ele depende das questões da etnia, de questões econômicas, culturais, sociais, do próprio gênero. E é claro que a família, um traço que tem no envelhecimento, normalmente é a segregação, o isolamento, a solidão, que pode levar a uma depressão. Mas então o papel da família é extremamente importante aí, né? Porque se tem uma família que é próxima, que escuta, que não infantiliza, né, sobretudo, que é uma tendência muito grande de infantilizar o idoso, né? Até o modo de falar com o idoso, normalmente as pessoas acham que estão falando como um bebê, como uma criança. Então, se você consegue saber, né, que o envelhecimento não é um imbecil, como é que eu poderia dizer, não é imbecilizar o outro, né, não é infantilizar o outro, isso já é bastante importante. E, enfim, e poder ter cuidado para não isolar, não segregar. Doutor Lino, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Mais detalhes sobre o evento as pessoas podem ter lá, inclusive, no portal, no site do IFMA, não é? No portal do site do IFMA, mas eu gostaria de convidar todo mundo que está interessado. Vai ser no campus Monte Castelo, no IFMA, de 8 às 17h30. Vai ter uma programação cultural, vão ter oficinas. Nossa, a programação está bem bacana e a gente espera vocês lá. A gente vai ficar muito contente em recebê-los lá para o nosso segundo colóquio. Amanhã, portanto, no Instituto Federal do Maranhão, no campus Monte Castelo. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você. São 7h27. Agora nós vamos à Imperatriz. As informações da região Tocantina, chegando com o Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, estudantes de uma faculdade particular de Imperatriz estão oferecendo atendimentos fisioterapêuticos de graça para a população. São atendidos casos de traumato-ortopedia, pediatria, neurologia e também reumatologia. Matilde sofre com problema de hérnia de disco. Assim que soube do atendimento fisioterapêutico, não perdeu tempo. Quando a gente vai em outros locais, a gente não faz tanto quanto a gente faz aqui. Aqui tem variedades de massagens, né? É muito bom. As sessões são realizadas pelas acadêmicas do curso de fisioterapia. É importante a gente estar tendo um estágio, tendo experiência, paciente com um profissional, para no futuro a gente ter um pouco mais de confiança, a gente está acumulando conhecimento. Hoje o atendimento é gratuito, mas a gente pensa em expandir esse atendimento ao público, deixando ele, lógico, bem mais amplo no sentido de aumentar o número de atendimentos. Por isso, a fisioterapia é uma grande aliada, atuando na prevenção e reabilitação das diversas lesões e patologias que acometem o sistema muscular. A gente está trazendo novas tecnologias para a faculdade, para que os alunos aprendam melhor, né? Novas técnicas, inclusive, e aqui os pacientes estão tendo muitas evoluções. Pacientes que precisam de atendimento odontológico na unidade básica de saúde do bairro Planalto se queixam que não estão sendo atendidos. Mas as reclamações não param por aí. Há um ano a luta é a mesma. Antonilde vai toda semana à UBS,
Unidade Básica de Saúde do Planalto, mas não demora muito, retorna para casa. Já tem um ano aqui que está sem dentista, a gente vem atrás, eles não dão informação de nada, eles não falam nada. A insatisfação é ainda maior porque ela, como não consegue ser atendida no bairro onde mora, já tentou fazer uma avaliação com o dentista em outros postos em bairros próximos, mas sem sucesso. De acordo com a denunciante, há um ano trabalhava na unidade um dentista infantil, que por muitas vezes também realizou atendimentos nos adultos. Segundo o Ministério da Saúde, as UBSs devem proporcionar atendimentos básicos como pediatria, ginecologia, odontologia, clínico geral e enfermagem. Nós não conseguimos resposta da Secretaria Municipal de Saúde sobre essas reclamações mostradas na reportagem. Eram essas informações aqui da região, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. São 7h30. Vamos falar de política? Com o nosso comentarista, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom, vou começar falando. O ministro autoriza a investigação policial contra 2 deputados do Maranhão? Correto, Adalberto. Pois bem, o Souza Neto e André Murat, que estão de saída da Assembleia Legislativa, não foram reeleitos, mas ainda vão responder por uma ação aí que o ministro do STJ, o Jorge Mussi, aceitou aí um recurso interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão, e aí, através desse recurso, será dado prosseguimento a uma investigação da Polícia Civil em relação aos deputados Souza Neto e André Murat. Souza Neto, genro do Ricardo Murat, e Andréa Murat, filha do Ricardo Murat. O que acontece, Adalberto? Eles vão responder para a investigação que estava trancada, paralisada, mas será dada prosseguimento por um suposto aí, digamos assim, nas eleições passadas em 2014, eles são suspeitos de serem beneficiados por recursos desviados de uma obra de construção de um hospital na cidade de Rosário, ou seja, esses recursos aí teriam sido captados e financiados as candidaturas do Souza Neto e da Andréa Murat. Então a Polícia Civil continuará investigando, até porque havia uma decisão da Nelma Sarney que havia paralisado, mas agora a Polícia Civil pode dar continuidade a essas investigações contra o Souza Neto e contra André Murat. Ô John, o senador eleito Everton Rocha está desmentindo uma tentativa aí de racha na eleição da família. Explica melhor pra gente. Porque, Adalberto, eles querem criar uma disputa, uma cisanha entre o grupo do governador Flávio Dino. O próprio Flávio Dino já declarou, afirmou, ele disse com todas as palavras que vai haver consenso na eleição da disputa da FAMEM. Inclusive ele aí postou no Twitter suas declarações, dizendo que um jornal aqui do estado não vai conseguir aí intrigar ele com o grupo do governador Flávio Dino, com outros candidatos aí propensos a disputar o comando da Federação dos Municípios Maranhenses. Então o Everton reafirmou, ele reitera que o grupo continuará unido e a eleição da FAMEM será também de forma consensual, assim como o governador Flávio Dino tem pregado. O Flávio Dino avalia que, assim como o grupo vem se mantendo unido nas eleições, ele entende assim também nas disputas da Assembleia, que já houve um consenso para o Atelino Neto, Adalberto, ser o presidente da casa, inclusive com a indicação do PDT pela primeira vice, da Thaís Altergal, terceira vice, da Detinha, segunda vice, mas na FAMEM também, o grupo do Cleomar Tema aí, também tem o prefeito Erlânio Xavier também, são 2 nomes aí para a FAMEM. O Cleomar Tema é o atual presidente, mas pode haver uma sucessão aí, pode ser alterado o comando pelo Erlânio, mas claro, isso sem briga, sem discussão, claro, todo o grupo de prefeitos, 217 prefeitos do grupo do Flávio, todos eles unidos nessa eleição na FAMEM, nessa eleição consensual que o Flávio Dino deseja, e o próprio senador Everton deseja também que não haja aí farpas entre esse grupo, que ele venha se manter aí unido, a unidade, até para as próximas eleições. Ô John, agora na semana que antecede aí o segundo turno, estamos na verdade há poucos dias aí já da eleição no segundo turno, mais uma declaração de impacto do candidato Bolsonaro, dessa vez voltada aos movimentos sociais. O Bolsonaro, ele falou o seguinte, disse que chega de coitadismo, é isso que ele disse, de coitado, esse termo que ele utiliza, coitadismo,
de negro, de mulher, de gay, de nordestino. Ele acha que não deve haver esse coitadismo por parte deles. Ele ainda diz o seguinte, que as políticas afirmativas só reforçam o preconceito e a divisão no país. Ele acha que todo mundo está no mesmo patamar, que não existe diferença de classe no Brasil. Ele acha que todo mundo é igual. Inclusive, rechaça também as políticas aí de inclusão de negros nas universidades. Ele acha, pelo contrário, que deve disputar de igual para igual, ou seja, o Bolsonaro não vê essa diferença que ainda existe no país muito grande. É claro que existe a elite, mas também classes menos desfavorecidas. Então, é o sinal, Adalberto, de que o Bolsonaro, sendo presidente, não vai ter essas políticas aí afirmativas, essas políticas de inclusão social para os menos favorecidos. É sintomático também a declaração que ele deu ontem, sintomática em relação ao próprio Maranhão. Ontem, o deputado Aloysio Mendes, deputado federal Aloysio Mendes, o próprio senador Roberto Rocha, estiveram ontem com o Bolsonaro e ele mais uma vez disse que em 2022 irá varrer o comunismo do Maranhão. Ou seja, mais uma declaração aí muito forte. Eu acho que não é fazendo dessa forma, não é varrer, exterminar, mas no processo democrático. Se for para varrer o comunismo, mas que seja nas eleições, pela soberania popular, pelo voto popular, e não tirando, aí, arrancando, como ele utilizou esse termo aí, contra os comunistas, contra aí, até como as classes sociais, contra as políticas afirmativas. Ou seja, o Bolsonaro ainda muito radical nesse discurso dele, o que acaba gerando muito medo em relação ao que pode acontecer caso ele vença as eleições. João, obrigado. Uma boa semana para você. Bom dia. Até amanhã, Adalberto. São 7h35. Vamos falar no próximo bloco sobre esporte. O Sampaio vai ter 3 mudanças para o duelo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. E ainda, Prefeitura realiza ações da primeira semana Lixo Zero em São Luís, no Terminal da Integração. A gente já traz mais informações. Imagens ao vivo nesse momento na Praia Grande, aqui na capital de todos os maranhenses. O Bom Dia Maranhão volta já. São 7h39, 7h39. Dando continuidade às ações da primeira semana Lixo Zero São Luís, a Prefeitura realiza uma ação de mobilização para os usuários do Terminal da Integração, lá na Praia Grande. É lá que está o repórter Eduardo Ericeira, que volta a participar aqui do nosso Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui do Terminal da Praia Grande, onde vai acontecer uma ação muito importante, faz parte aí da primeira semana do Lixo Zero, que está sendo realizada aqui na capital São Luís, por meio da Prefeitura, e as ações se concentram hoje aqui no Terminal da Praia Grande, terminal muito movimentado aqui de São Luís, onde várias atividades serão realizadas. Daqui a pouco as atividades já têm início aqui no terminal e visam aí incentivar ações sustentáveis, conscientizar as pessoas sobre a gestão de resíduos e a preservação do meio ambiente. Aqui profissionais do Comitê Gestor de Limpeza vão conversar com os usuários do transporte público sobre a importância da não geração de resíduos e do manejo adequado do lixo produzido diariamente. Quem passar pelo local será incentivado a adotar copos reutilizáveis para reduzir o uso de descartáveis e também reduzir o uso de papel no dia a dia, entre outras práticas simples que ajudam a contribuir com a preservação do meio ambiente. Também na oportunidade será divulgado os 11 ecopontos, o endereço dos 11 ecopontos que funcionam aqui em São Luís, essas importantes ferramentas no combate aí à questão da cidade suja, para manter uma cidade mais limpa, e o descarte regular do lixo, que é despejado aqui em São Luís. Para encerrar, Adalberto, a gente vai mostrar os profissionais aqui, agentes de limpeza, trabalhando, que pegam no batente desde cedo, assim como a gente, trabalhando para manter a cidade limpa, mas que, claro, a população, os ludovicenses, podem também contribuir, não descartando lixo de forma irregular. Com essa imagem, a gente devolve para você aí no estúdio. É com você, Adalberto. Aí, portanto, imagens, os homens já estão trabalhando na área, daqui a pouquinho, ação importante da Prefeitura lá no Terminal da Integração aqui na capital. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos ver como é que fica o tempo hoje aqui na capital e mais 5 cidades. Vamos lá? Vamos começar por São Luís, a capital de todos os maranhenses, hoje com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido, mas em áreas isoladas aqui da capital. A mínima em São Luís hoje, 25 graus, a máxima 31 graus.
A segunda maior cidade do estado é Imperatriz e lá predomina o tempo nublado e sujeito a pancadas esparsas de chuva nesta quarta-feira. Mínima de 25, a máxima em Imperatriz, 33 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido e isolado lá em Caxias. Mínima de 26 e 35 graus na chamada Princesa do Sertão, a cidade de Caxias. Vamos para mais 3 cidades. Agora Bacabal, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco rápido na cidade de Bacabal, a mínima por lá 26 graus, máxima 35 graus. Carolina, bela cidade do nosso estado com céu parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada. Em Carolina, mínima 25, máxima 33 graus. Vamos para Barreirinhas, no Portal dos Lençóis Maranhenses, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido e isolado também lá no município de Barreirinhas, hein? Vamos conferir a mínima? 26, máxima 32 graus. Todas essas informações aqui, parceria da Sistema Difusora de Comunicação com o Laboratório de Meteorologia do NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Agora veja como fica a Tábua de Marés. Tábua de Marés para hoje, 00:34, foi a primeira maré baixa com meio metro, 6h38 da manhã, maré alta 5,9 metros, 12h47, nova maré baixa, 0,6 metros e às 18h56, nova maré alta com 5,8 metros. Que tal agora a gente falar de esporte aqui no Bom Dia? Laércio já está aqui do meu lado e começa falando, claro, do Sampaio que já embarcou. Já deve estar chegando já no Rio Grande do Sul, voo direto de São Luís com destino à capital Porto Alegre e deve realizar um treinamento na capital gaúcha hoje e amanhã já segue com destino a Caxias do Sul, onde vai realizar uma atividade também no período da tarde. Marcinho Guerreiro já antecipa 2 modificações, uma por motivo de contusão no meio de campo, Diego Silva entra no lugar do William Oliveira, que dificilmente terá condições de jogo, e na lateral direita sai o Luiz Gustavo, que recebeu o 3º cartão amarelo, entra Bruno Moura para ser o titular. Outra modificação por ordem técnica. O jogador que vinha um pouco esquecido lá no banco de reservas, o Mateuzinho, deve ganhar uma oportunidade para ser o titular no lugar do Misael. O ataque deverá ser formado por Mateuzinho e por William. Vamos agora a mais informações da Bolívia querida. O momento é de não deixar a motivação acabar. O Sampaio chegou a estar fora da zona do rebaixamento, mas voltou após a derrota para o Londrina. Os jogadores estão tranquilos, né? Não podemos também chegar e ficar, tá tudo acabado, tá tudo terminado, tudo correu errado, né? Vou dizer que isso aí eu acho que é mentira, né? Complicada a situação que a gente está, mas eu acho que a gente pode fazer um bom jogo lá com os 3 pontos. E como acontecerá até o fim do Campeonato Brasileiro, na sexta-feira o Sampaio terá mais uma decisão. E para aumentar ainda mais a importância do jogo, os 2 times estão empatados em número de pontos, lá na parte de baixo da tabela. Vai ser uma guerra lá, não vai ser nada fácil, a equipe deles também deslizou aí no último jogo, acabou perdendo, e eles vão jogar na casa deles, tenho certeza que eles vão vir para cima, mas a gente precisa somar pontos, a gente precisa da vitória também, a gente vai fechado, a gente sabe que o nosso time vem jogando bem, minimizar os erros e tentar sair de lá com a vitória. Para a partida contra o Juventude, o time terá novidades. Na lateral direita entra Bruno Moura, em lugar de Luiz Gustavo suspenso. No meio, Diego Silva pode ganhar uma chance com a possibilidade de William Oliveira não jogar. Vim me preparando e se realmente essa vaga for minha, eu espero fazer o meu melhor e ajudar a nossa equipe a buscar a vitória lá, que a gente precisa muito dela. Bom jogador, o Diego Silva, a característica é diferente, o William Oliveira, aquele pitbull, marca muito, um jogador importante na questão da marcação do meio de campo, mas o Diego Silva ele tem uma saída de bola melhor, aparece bem para finalizar, e é bom lembrar que o Juventude está desesperado, Adalberto. O Sampaio não sai daqui desesperado, eu vi muita gente falando de esperança, e não é assim. O Sampaio está numa situação que deveria estar agora, né? O Sampaio já teve a 8 pontos do primeiro time fora da zona. Agora o Sampaio está a 3. E é o único desses que estão na zona do rebaixamento que depende só de uma vitória para sair mais uma vez. Isso pode favorecer o Sampaio no jogo, que a gente sabe que essa questão psicológica do ambiente no grupo faz muita diferença. Então quem está com a corda no pescoço realmente é a Juventude, né? A Juventude e com pressão da torcida. No último jogo nós mostramos na semana passada, a Juventude venceu por 2-0. Tomou um sacode de 5-3 do Goiás numa virada espetacular no segundo tempo, levando 5 gols em 45 minutos, né? 50 minutos, o jogo foi até 50 naquela oportunidade.
Quer dizer, lá a chapa está assando literalmente. Se perder para o Sampaio, provavelmente decretado o rebaixamento do Juventude até pelo número de vitórias. Você acompanhou o treino do Sampaio, já falou que tem 3 novidades, mas tem uma outra boa notícia para a torcida aí. Que notícia é essa? Excelente notícia para o futebol maranhense, Adalberto. O Sampaio é o nosso grande time desde que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E pela primeira vez esse planejamento começa com uma comissão técnica completamente maranhense. Só maranhenses na comissão técnica e com moral, não é para tapar buraco não. A diretoria do Sampaio Corrêa anunciou a renovação de Marcinho Guerreiro para a próxima temporada, independente do que acontecer na Série B. Ouça o que disse o Marcinho Guerreiro ontem em entrevista coletiva. Primeiramente, eu fico muito feliz, mas ainda 2018 não acabou, e mesmo o foco é aqui na Série B, até mesmo porque a gente precisa manter o Sampaio na Série B, e como eu sempre falo, futebol é resultado. Fico feliz, estive conversando com o presidente, venho conversando, fico também feliz pelos jogadores, porque compraram a ideia e assimilaram o nosso trabalho, mas assim, o foco é 2018, até mesmo porque ainda faltam 6 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e a gente precisa manter o Sampaio na Série B. O mais importante hoje é isso. É uma ótima notícia, vai ter tranquilidade para trabalhar e, claro, para tirar o Sampaio dessa zona do rebaixamento. São 6 partidas, está todo mundo na briga. Olá, eu vou repetir aqui, o pessoal já está acostumado a gente falar sobre isso, mas mesmo o Sampaio sem jogar, é impressionante como os resultados vão ajudando, quer dizer, está tudo contribuindo para o Sampaio realmente deixar essa zona de rebaixamento cada vez mais para trás. Foi assim também na rodada de ontem? Foi assim, no jogo que abriu essa 33ª rodada. O Brasil de Pelotas chegou à segunda derrota seguida e foi derrotado pelo CSA. Esse resultado ele tem 2 detalhes que interessam ao Sampaio. Primeiro, o Brasil fica lá nos 37 pontos, está na alça de mira, é o 15º colocado. E segundo, o CSA vem para São Luís, depois desse jogo contra o Juventude, o adversário do Sampaio é o CSA. Ele chega aqui mais tranquilo, está lá na zona de classificação e dificilmente sai, independente do que aconteça aqui em São Luís. Veja como foi a boa vitória do CSA. O CSA voltou à vice-liderança da Série B ontem à noite em Maceió. Com bom público no Rei Pelé, os donos da casa saíram na frente no fim do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Hugo Cabral deu tranquilidade à torcida. CSA 1-0. Na etapa final, o jogo continuou muito disputado. E como no primeiro tempo, o gol só saiu no final. Agora aos 45 minutos. E é mais uma vez do CSA. Didira. Toda a experiência para confirmar a vitória. Final, 2-0 CSA. O time alagoano chega a 54 pontos. Os gaúchos, a segunda derrota seguida. Estacionados nos 37 pontos, ainda com forte ameaça de rebaixamento. Belo time do CSA, que no ano passado ganhou a Série C e pode, quem sabe, chegar à Série A no ano que vem. E é o próximo adversário do Sampaio na sequência. Vem Juventude, primeiro na sexta-feira fora de casa, e depois tem o CSA aqui em São Luís. Vamos falar agora de campeonato maranhense da Série B, né, Laércio? Olha, com um jogaço, Adalberto. Um jogão, 2 equipes que investiram muito nessa Série B para jogar a final. Mas hoje elas terão que definir em jogo único o classificado para a decisão da Série B. O regulamento ele foi bem interessante, apenas um jogo. Aliás, teremos 2 partidas hoje, mas um confronto apenas para a definição dos finalistas. Na cidade de Anapurus, o Chapadinha, que fez um grande investimento, o Raí está lá, jogador do Sampaio, vai receber o Juventude, que fez o maior investimento. A base de Sampaio, Moto Imperatriz com o Rodrigo Ramos, Júnior Chicão, a presença do Valber, enfim. Esse jogo é 15:15 da tarde em Anapurus, terminar empatado, decisão por pênaltis. E em Pinheiro, no Estádio Municipal Costa Rodrigues, casa cheia para o PAC enfrentar o Timon. O Pinheiro Atlético Clube recebe o Timon, Pinheiro se classificou em segundo, joga em casa, se terminar empatado, disputa de penalidades. Hoje teremos os 2 finalistas da segunda divisão do Campeonato Maranhense definidos, só um sobe e os 2 classificados vão jogar um seletivo que vale uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Valeu, Laércio, um ótimo dia para você. Um abraço. É isso aí, são 7h51. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias do nosso portal M10. Amanhã nós vamos falar sobre o Conecta SUS aqui no programa. É um sistema de gerenciamento de informações do Sistema Único de Saúde. A gente vai falar sobre o assunto. Acaba de ser lançado o Conecta SUS. E vamos falar no programa também, vamos entrevistar o deputado federal eleito Bira do Pindaré. São as 2 entrevistas de amanhã e outras notícias, claro, a partir das 7 a gente se encontra.